Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo, vamos para a aula número 2 sobre hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Na aula passada eu tinha citado um exemplo, do 2-metilpentano, que era um alcano de cadeia ramificada. Agora eu coloquei aqui na lousa para vocês mais dois exemplos ainda de alcano de cadeia ramificada. Lembrando que alcano é hidrocarboneto onde todas as ligações são ligações do tipo simples, tá? E por que essas duas cadeias são ramificadas? Em ambas a presença, aqui um carbono terciário e nessa outra aqui, um carbono do tipo quaternário. Então ambas as moléculas são de cadeia ramificada. Aí de novo, vamos treinar. O que a gente precisa fazer? Primeira coisa, encontrar a cadeia principal. O que é a cadeia principal? Aquela linha que reúne mais carbonos. Vejamos, opções dessa primeira aqui, buscamos primeiro a primeira linha. Tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, é uma opção. Agora vamos virar as esquininhas. 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5. Que não pode fazer isso aqui, tipo assim, 1, 2, 3, 4, 5, aí sobe. 6, 7, isso não pode, vai no zigue-zague, você tem que fazer um só sentido de seta, tá? Bom, vamos optar aqui pela cadeia que tem quantos carbonos? 5. Qualquer uma delas tem 5. Então eu vou fazer o seguinte, vou fazer assim, dessa vez quebradinha, para a gente enxergar uma outra possibilidade. Então eu escolhi ser essa minha cadeia principal. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou numerar a cadeia para falar que o que ficou fora dela é ramo, é grupo substituinte, é radical, ok? Como é que eu vou fazer a numeração? Eu vou iniciar a numeração ou pelo lado aqui de baixo, direito inferior, ou pelo lado esquerdo, escolhendo qual opção, esquerda ou direita, dependendo da proximidade do radical. Olha, se eu começar por aqui, esse vai ser o meu primeiro carbono, segundo, terceiro. Aí o radical estaria aqui no terceiro carbono. Se eu começo pelo lado esquerdo, carbono 1, 2, 3, você percebe que é a mesma coisa? Então eu vou fazer assim, vou começar por aqui, carbono 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Já escolhi a cadeia principal, 5 carbonos. O que tem no carbono número 3? No carbono 3, agora começa a nomenclatura. No carbono 3 eu tenho um radical. Vejam, radical de 2 carbonos. Radical de 2 carbonos chama-se radical etil. Então agora eu apresento para você o radical etil na cadeia principal. Numa cadeia principal de quantos carbonos? De 5. 5 é pente. Todas as ligações simples, continuamos com o intermediário A. E esse é um hidrocarboneto. Esse é o 3-etilpentano. Ok? Para segundo exemplo, de alcano de cadeia ramificada. Mais um aqui, gente, agora esse daqui tem 4 pontas, porque esse carbono aqui é quaternário. O que a gente vai fazer primeiro? A escolha da cadeia principal, maior linha com mais carbonos. Opções: 1, 2, 3, 4, 5. Vira a esquina. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse sentido, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Maior cadeia, 5 carbonos de novo. Coincidência, eu que estou acabando me repetindo no pente, tá? É o pente. Agora o que eu vou fazer? Numerar. Você percebe que os dois radicais, tem radical aqui em cima e tem radical aqui embaixo. Eles estão equidistantes das laterais, então tanto faz por onde eu começar a numerar. Vou começar pelo lado esquerdo, que a gente acaba escrevendo assim, então acaba ficando mais simples enxergar dessa maneira. Agora eu vou ter que pensar o seguinte, no carbono 3, tenho coisa em cima dele e embaixo dele, que são dois radicais diferentes. Na parte de cima do carbono 3 eu tenho um radical metil, de um carbono só. Na parte de baixo do carbono 3 eu tenho um radical etil. Vou precisar falar dos dois. Agora a ordem será a seguinte, eu vou escrever o nome dos radicais em ordem alfabética. Então me diga uma coisa, eu vou falar primeiro do etil ou primeiro do metil? Eu vou falar primeiro do etil. Então eu vou falar o seguinte, no carbono 3 tem o radical etil, tá bom? No mesmo carbono 3 tem radical metil. Professor, eu não podia deixar de colocar o número 3 e escrever 3-etilmetil? Não pode. Obrigatoriamente, cada radical tem que ter a sua numeração, porque eles poderiam estar em outros carbonos. Então eu tenho que afirmar, quando eu coloco 3-etil e 3-metil, que ambos estão no carbono 3. Então tem que ser desse jeitinho, tá? 3-etil, 3-metil, numa cadeia de novo de 5 carbonos, que é a cadeia do pentano, certo? Então encontramos aí 2 radicais na mesma cadeia.
o alcano de cadeia ramificada do 3-etilpetano e alcano de cadeia ramificada do 3-etil-3-metilpetano. Optei pela ordem alfabética. Antigamente, escrevia-se a nomenclatura por ordem de complexidade, do radical mais simples para o mais complexo. Existem alguns exercícios que você pode até encontrar assim, ó, mas eu quero que você se lembre desta nomenclatura que é a mais atual. Antigamente era assim, ó, 3-metil, 3-etil, aí o pentano. Esta não é mais utilizada, não estou falando que está errada, mas você encontrar não estranho, mas a que a gente usa atualmente, a mais recente, é a ordem alfabética, certo? Agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de um alceno de cadeia ramificada. Gente, o que é mesmo alceno? São aqueles hidrocarbonetos que contêm uma dupla ligação, tá? Então, ó, agora alcenos ramificados. Eu já fiz um exemplo aqui, deixei prontinho aqui para vocês. Dessa vez, pessoal, eu não vou colocar os carbonos nos hidrogênios, não, senão vai demorar muito para eu conseguir fechar aqui com vocês, tá? Bom, o que a gente percebe de diferente nessa cadeia? Além dela ser ramificada, dá uma olhada aqui no comecinho, o que tem aqui? Tem dupla ligação. Bom, o que a gente tem que fazer mesmo? Escolher a cadeia principal. Agora tem mais uma regrinha que eu preciso que vocês sigam. Não tem uma dupla aqui? Não é uma cadeia insaturada? Obrigatoriamente, primeira regra agora na escolha da cadeia principal é que a dupla ligação tem que estar contida na cadeia principal. Isso significa o seguinte, que esses dois carbonos não podem estar pendurados de jeito nenhum. Esses dois carbonos, aliás, eles vão iniciar a cadeia, porque a cadeia dessa vez, a numeração dela, ela vai se iniciar pela proximidade da insaturação. Então vejam só, aqui eu tenho radical e aqui eu tenho radical mais à direita da molécula, não é? Mas quem vai mandar agora é a dupla. Então, obrigatoriamente, eu já posso adiantar e falar o seguinte, esses dois carbonos primeiros são os carbonos 1 e 2. A partir daí eu busco a cadeia principal. Agora eu vou buscar a mais longa. Opções: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6 carbonos. Esta é a minha cadeia principal. 3, 4, 5 e 6. O que está fora dela são o quê? Os radicais, os grupos substituintes. Eu vou pôr esse daqui, os hidrogênios, só para chamar um pouquinho mais de atenção para eles. Então agora eu vou começar a dar a nomenclatura. Como é que eu vou dar a nomenclatura? Eu vou falar primeiro dos radicais. Onde estão os radicais? Olha, eu tenho radical no carbono 4, que é o radical chamado metil, de um carbono só. E tem um outro penduradinho no carbono 5, você vê isso? Radical metil também. Então agora eu vou falar que eu tenho dois radicais metil. Só que eu preciso falar onde eles estão. Então eu começo assim, ó. No carbono 4, vírgula, e no carbono 5, obrigatoriamente, agora eu tenho que usar vírgula para falar que existe repetição. Eu tenho quantos? Eu tenho 2. 2 é di. E como é que cada um deles se chama? Metil. Então eu emendo aqui a palavra, ó, dimetil. Ele não mudou de nome, eu só estou falando que eu tenho dois radicais do tipo metil. Agora é o seguinte, ó, numa cadeia, de quantos carbonos? Eu vou descer, ó, porque eu estou com pouco espaço, eu estou colocando o hífen, tá? Numa cadeia de quantos carbonos? Numa cadeia de 6. 6 é X. Agora volta aquela nomenclatura de numerar a posição da dupla, igual vocês já sabiam em alcenos. Aí eu falo o seguinte, no carbono 1 tem EN. O que é EN mesmo? Presença de dupla ligação. E tudo isso é hidrocarboneto. 4,5 dimetil X1-eno. Ou posso apenas escrever hexeno. Quando eu escrevo apenas hexeno, significa a dupla está no primeiro carbono. É uma opção também, é uma maneira que você frequentemente vai encontrar. Tá? Então agora, quando você tiver um alceno, obrigatoriamente a dupla tem que estar contida na cadeia e a numeração se inicia próxima à dupla. Na hora de escrever nomenclatura, falo primeiro dos radicais e finalizo com a posição da insaturação, tá certo? Alcenos. Agora nós vamos falar um pouquinho de alcinos de cadeia ramificada. E alcino, gente, o que é alcino mesmo? O IN representa o que mesmo? Representa a
tripla ligação. Então agora deixa eu mostrar aqui para você exemplos de alcinos. Vou fazer uma molécula aqui. 4, 6, uma tripla. E vou colocar aqui para vocês, ó, um outro pedacinho. Bom, vejamos. O que a gente observa primeiro? Primeira coisa, quando você olhar uma fórmula, você tem que identificar. Ah, é um hidrocarboneto. Estou vendo que só tem carbono e hidrogênio. Apesar de eu não estar colocando os hidrogênios, obrigatoriamente eles têm que estar contidos, tá? Por falta de tempo aqui que eu não estou colocando. Vocês, nas anotações de vocês, coloquem os hidrogênios, tá bom? Bom, é um hidrocarboneto. O que eu vejo de diferente nele? Presença de insaturação, de tripla, que está aqui do lado direito da molécula, não é? Então agora, o que eu vou chamar aqui de ordem? Primeiro e segundo carbono. Esses são os dois primeiros carbonos, que a tripla está entre o 1 e o 2, tá? Agora eu busco a cadeia maior. Opções: 2, 3, 4, 5, 6 ou 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 3, 4, 5 e 6. Encontrei a minha cadeia principal, 6 carbonos. O que está fora dela? Ó, essa é a minha cadeia. Meu braço escondeu a minha cadeia. O que tiver fora dela é ramificação. Vejam aqui, vamos completar a ramificação para a gente chamar um pouquinho de atenção para ela. É uma ramificação, vejam só, de quantos carbonos? São 3 carbonos. Bom, 3 carbonos é propil. Você lembra que eu mostrei para vocês que existem 2 tipos de propil? Como que eu vou saber qual é esse? Eu olho esse carbono aqui, ó. Esse carbono, o carbono do meio, não é ele que se ligou à cadeia de 6? Ele não tem 2 pontas iguais? Então, isso tudo se chama isopropil. Então, eu vou falar o seguinte, ó. No carbono 3, eu tenho radical chamado isopropil. Tudo isso contido numa cadeia de 6 carbonos que é X, onde no carbono 1 tem IN, que significa presença de tripla ligação no hidrocarboneto. Esse é o 3, isopropil, X1-ino. Vejam que agora eu optei em colocar uma só palavra, isopropil, então obrigatoriamente eu juntei as duas. Se eu opto em escrever iso, espacinho propil, obrigatoriamente eu tenho que colocar o hífen, tá bom? Tá? Então, lembrando, sempre a presença daquilo que é diferente da dupla, da tripla, é que vai iniciar a cadeia, independente da posição do radical, tá bom? Agora, vamos falar de um alcadieno. Você lembra o que significa o di-en? Bom, di significa 2 e en significa dupla ligação. Então, agora, o alcadieno é um hidrocarboneto que contém 2 duplas ligações, tá? Então, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Eu já fiz uma colinha aqui, para eu não perder muito tempo no pensamento, que vocês já sabem que a gente pode errar também, assim, né, no improviso, então é melhor já manter uma ordenzinha para ficar mais fácil o entendimento. Olha só, eu tenho agora aqui um alcadieno, alcadieno de cadeia ramificada. De novo, o que eu vou ter que fazer? Escolher a cadeia principal. Que ordem mesmo? A cadeia principal é aquela linha maior. Só que quando tem cadeia insaturada, nesta linha maior, obrigatoriamente tem que estar contida a insaturação. Vejam que aqui eu tenho 2. Então, ó, não preciso nem pensar muito. Eu não posso, por exemplo, começar a cadeia por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e abandonar as duplas, entendem? Obrigatoriamente as 2 duplas têm que estar dentro da cadeia. Então, ou eu opto em fazer tudo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma cadeia de 8, 8 é maior que 7. As 2 duplas estão contidas? Sim, então é por ela que eu vou fazer, ó. Esse vai ser carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. As duplas estão mais desse lado do que se eu começasse a numerar pela parte de baixo. Fora da cadeia, o que eu tenho? Fora da cadeia, eu tenho um grupo substituinte, uma ramificação radical. Esse radical que está fora da cadeia, ele tem 2 carbonos, não tem? Radical de 2 carbonos é et. Então, eu começo falando dele, ó. No carbono 5, eu tenho um radical chamado etil.
Etil, radical de 2 carbonos. Numa cadeia de quantos carbonos? Numa cadeia de 8. 8 é oct. Agora eu vou colocar um tracinho e vou precisar falar onde estão as duas duplas, separadas por vírgulas. Ó, tem uma dupla que começa no carbono 2, você tá vendo isso? E tem uma dupla que começa no carbono 4. Então, ó, 2,4 diene. E tudo isso é hidrocarboneto. Oct, 2,4 dieno. De 2, duas duplas nessas posições, certo? Então, exemplo de alcadieno de cadeia ramificada. Agora eu vou mostrar para vocês um ciclano de cadeia ramificada. Vamos ver aqui, vamos fazer um ciclano. O que é mesmo um ciclano? Um ciclo onde as ligações são ligações simples. Por exemplo, ó, vou fazer um ciclo assim, ó, de 5 carbonos. Aí vou colocar um radicalzinho aqui e vou colocar um outro aqui, tá? Eu poderia, por exemplo, representar essa molécula, ficar mais limpo de enxergar naquela forma de traços. Você lembra disso? Que nós chegamos a fazer a forma estrutural assim, ó. Aí eu ponho aqui o CH3 e aqui eu ponho o CH2, CH3. Assim fica mais fácil de enxergar só os radicais. Mas uma ou outra estamos falando da mesma substância. Bom, é um ciclo, é uma cadeia fechada, é uma casinha que é a forma geométrica de um pentágono, não é isso? O que eu vou ter que fazer? Eu vou precisar falar que tenho dois radicais, ó, tem radical aqui e radical aqui. Esse de um carbono só, como é que chama mesmo? Metil. E esse de 2 carbonos chama-se etil. De quem eu falo primeiro em ordem alfabética? Do etil ou do metil? Ah, eu falo do etil. Então, ó, esse vai ser o meu carbono 1. A escolha, como é um ciclo, a escolha vai ser em cima do radical que eu vou falar primeiro, que eu vou mencionar primeiro na nomenclatura. Aí agora eu posso girar no sentido horário ou anti-horário. De que maneira? Qual é a escolha? A escolha vai ser girar para que o CH3 chegue mais rápido, esteja mais próxima. Então essa é a escolha, porque se eu fizer aqui, ó, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, ele só vai estar no carbono 4. Não é a melhor opção. Eu tenho uma opção onde ele vai ficar menor, quer ver, ó? Se eu começar aqui, ó, carbono 1, carbono 2, ele está no carbono 3. 3 é menor que 4, então essa é a melhor opção para que eu faça essa numeração, essa nomenclatura. Então, ó, esse é carbono 1, 2 e 3. Então, eu vou falar o seguinte, ó. No carbono número 1 tem radical etil. No carbono 3 tem o radical metil. Tudo isso numa cadeia, vou colocar aqui embaixo, por isso eu estou repetindo o hífen. Tudo isso numa cadeia que é um ciclo. Ciclo de quantos carbonos? Pente, esse é o ciclo pentano. No ciclo pentano eu encontrei o radical etil e o radical metil, certo? Tá? Então apresentando aí para vocês alguns radicais nos diversos hidrocarbonetos. Agora nós vamos falar um pouquinho dos ciclenos. O que é EN? EN é dupla ligação, então deve ser ciclo que tem dupla ligação. Tá? Então, vou exemplificar aqui para vocês um ciclo com a dupla. Ciclenos. Tá? Ciclenos. Eu vou usar no formato do desenho, que é mais limpo para você enxergar tudo. Ó. Então, eu falo o seguinte, ó, eis aqui um cicleno. Essa paralela aqui, que não está nada paralela, representa uma dupla ligação. Aí eu falo o seguinte, nesse ciclo, eu tenho penduradinho nele isso aqui, ó. CH3, CH3 e CH3. Tenho aqui um radical. Agora existe uma ordem aqui quando a cadeia é fechada e tem dupla ligação. A ordem é a seguinte: os dois primeiros carbonos contêm a dupla. O que eu quero dizer com isso? A dupla não está aqui, ó. Esse carbono e esse devem ser os carbonos 1 e 2. Agora, qual vai ser o 1, qual vai ser o 2? Se eu não tivesse o radical, tanto faz, não precisaria nem numerar, eu simplesmente chamaria essa molécula de ciclo penteno. Mas como eu tenho o radical tem que receber o menor número possível. Então vamos pensar o seguinte, ó, se eu opto em colocar aqui o carbono 1,
Onde vai ser o carbono 2? O carbono 2 vai ter que ser aqui em cima, porque a dupla tem que estar entre o 1 e o 2. Então, o que eu vou fazer? Aí eu vou ter que dar a volta para encontrar o radical lá no carbono 5. Você concorda que não é a melhor opção? Ele está aqui mais pertinho da gente? Então, eu vou fazer o seguinte, apaguei. Esse vai ser o meu carbono 1, esse vai ser o 2, esse vai ser o 3, o 4 e o 5. Essa é a escolha correta. Aí eu começo a falar, bom, nesse carbono 3, vamos dar uma olhada aqui que a gente tem pendurado nele. Quantos carbonos você vê pendurado no carbono 3? Aí eu tenho 4 carbonos. Agora vamos olhar, então é um butil, mas você lembra que existem vários tipos de butil? Esse butil, como é que eu vou saber qual é qual? Você vai olhar esse carboninho aqui, o que está ligadinho no anel, Quando eu vejo ele, você está vendo que ele está ligado a outros 3 carbonos? Ele não é um terciário? Então esse é o terquibutil, porque não me interessa aqui agora ele já ligou, não professor, ele é quaternário. Não, antes de se ligar ao 3 eu penso nele. Ele se pendurou lá porque ele precisava se ligar. Antes ele estava ligado a 3, então esse é um terquibutil. Então no carbono 3 eu tenho um terquibutil. Tudo isso numa cadeia de um ciclo de quantos carbonos? Pente, que tem dupla ligação, em e é hidrocarboneto. Dessa vez não coloca número onde está a dupla, porque obrigatoriamente ela está no carbono 1, basta falar que é pentém, de penteno, tá? Então no carbono 3 terquibutil, no ciclo de cadeia fechada de 5 carbonos, onde no primeiro carbono está a dupla ligação, tá? E o último hidrocarboneto ramificado que eu preciso apresentar para vocês são os aromáticos. Lembra-se do anel benzênico que eu falei para vocês, que por sinal eu expliquei que era altamente tóxico, perigoso, que a gente deve consumir de uma maneira moderada, produtos embutidos, por exemplo, defumados, coisas desse tipo, Então vamos fazer falar de um aromático de cadeia ramificada. Aromáticos. Então, por exemplo, vou citar aqui para você o benzeno, anel aromático. Que feinho que ele tá, coitadinho. Deixa eu melhorar, ver se eu consigo, Consigo melhorar isso para vocês? Mais ou menos, hein, gente? Mas é por amor, mas não tá tão bom. Bom, deixa eu mostrar para vocês aqui um aromático de cadeia ramificada. Olha só, eu fiz aqui, o anel é a cadeia principal, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, lembra disso? Além disso, ele tem ramos, ele tem ramificação, que eu preciso olhar as ramificações para saber como que eu vou numerar. Você lembra que os radicais têm que ter os menores números? E qual que é o primeiro? O primeiro eu vou usar a ordem alfabética. Como é que chama esse daqui, gente, de um carbono só? Esse daqui é o metil. E esse de cima de 4 carbonos, esse é o butil. A letra B vem antes da letra M, então obrigatoriamente esse é meu primeiro carbono. Agora eu giro buscando o radical, ele está mais aqui, não é? Então eu vou descer, carbono 2 e carbono 3. Agora, quando eu falo que eu tenho radical butil, a gente falou há pouco que existem vários tipos de radicais butil. Como é que eu descobri que esse era o térquico? Eu olhei para esse carbono e vi que ele estava ligado a outros 3, que ele era um carbono terciário. Agora, e esse aqui, como é que eu vou saber que tipo de radical butil ele é? Eu de novo vou olhar, eu sempre olho para o carbono que está ligado ao anel, à cadeia principal. Esse carbono, vamos pensar nele, esquece aqui o anel aromático, finge que ele não tem, tá bom? Esse carbono aqui, ele não está ligado a outros 2 carbonos? Ele não é um secundário? Então esse é um sec-butil, tá? Então eu vou falar primeiro dele, No carbono 1 tem sec-butil. No carbono 3 tem radical metil. Tudo isso na cadeia, que é a cadeia do famoso benzeno, certo? Então aí eu apresentei para vocês todos os hidrocarbonetos com exemplos de ramificação. Logicamente que precisamos fazer vários exercícios para fixar, para perceber qual que é a sequência. Mas vocês vão perceber que as moléculas se repetem, são sempre os mesmos radicais, metil, etil, propil, butil, não tem tantas variedades assim. É preciso treinar um pouquinho
para que você adquira uma certa habilidade na hora de reconhecer. Tanto você vai precisar fazer o que eu fiz, que foi nomenclatura, quanto você vai precisar fazer formulação, que é o que eu vou explicar para vocês no nosso próximo encontro. Através do nome, da nomenclatura, mostrar para vocês como é que a gente monta esse hidrocarboneto. Tá bom, gente? Vocês já têm uma lista de exercícios para treinar e na nossa próxima aula nós vamos fazer a formulação de hidrocarboneto de cadeia ramificada, tá bom? Muito obrigada pela atenção, até a próxima!